Nós, americanos, adoramos nosso cheeseburger com batatas fritas. Mas você já pensou em como eles conseguem que as sementes de gergelim fiquem grudadas no pão? Alguma ideia de quantos tomates há em um vidro de ketchup? Perfeito! E como eles conseguem os picles com endro? Oh, imagina! Eu sou Bob Bogner e eu como minha vida toda. Desagradável. E você não vai acreditar no incrível mundo que há por trás de cada mordida que você dá. Essa é uma grande fatia de queijo. Agora, cheeseburger e batatas fritas em Ciência dos Alimentos. A Ciência dos Alimentos. Estou aqui por um clássico americano. Cheeseburger com batatas fritas. Ano passado, os americanos compraram mais de 7 bilhões de cheeseburgers e 8 bilhões e meio de porções de batatas fritas. São 23 cheeseburgers para cada homem, mulher e criança nos Estados Unidos. Você pode levar só alguns minutos para comer um desses. Eu, com fome, levo 1 minuto no máximo. Mas o que é incrível é como se faz essas coisas. Você já se perguntou por que o queijo derrete tão perfeito? Não é sorte, é ciência. E o que acha de uma fábrica que faz mais de 36 milhões de batatas fritas por dia? Você vai ver como é que se faz cheeseburger e batatas fritas. E tudo começa com um passeio à terra da carne. Oregon. Carne. Eu trabalhei em quase todos os postos da indústria de restaurantes, mas devo dizer, essa é a primeira vez que fico confinado com uma coisa que eu como. Estou aqui em Illinois e estamos em um grande curral. Roger anda pelo curral rodeado por aproximadamente 700 cabeças de gado. Elas não só são um monte de vacas, são fêmeas que já tiveram bezerro. Esses são os bezerros machos e fêmeas. Então, qual deles é melhor para fazer carne de hambúrguer? Todos são bons para hambúrgueres. Antes do gado ser trazido para cá, ele é alimentado só com pasto nos campos. Mas agora estão aqui por um motivo apenas, que é a engorda. Esse caminhão aqui dá a cada vaca mais de 18 quilos de comida por dia. Em meados do século XX, o gado em engorda chegava a 360 quilos. Hoje, o gado que se alimenta exclusivamente do pasto chega a 450 quilos. Mas nas grandes produções, gado como esse recebe uma super comida, feita para o ganho de peso rápido. E se você olhar bem, pode ver o que tem aqui. Temos milho, temos grãos destilados, temos feno, temos tudo o que é preciso para que eles fiquem gordos. Eles precisam ganhar até 1,5 kg a cada dia que estiverem aqui. Para maior ganho de peso, fazendeiros também dão hormônios que afirmam não serem detectados na carne quando ela chega ao mercado. Em média, os hormônios ajudam em um ganho adicional de 7% de peso. Então as vacas chegam com 270 a 360 quilos e saem daqui com mais de 540 quilos. Prontas para ser... Qual a palavra certa? Abatidas. Abatidas para nossos hambúrgueres. Essa é a palavra que a indústria de carne usa para a morte. Os abatedouros americanos matam mais gado que em qualquer país no mundo. Aproximadamente 37 milhões e meio por ano. Por volta de 70 por minuto. E todos eles têm que ser cortados. Então eu vim a Eichmann's Processing em Seward, Illinois, para ver como eles fazem os hambúrgueres. E fico feliz em dizer que isso é feito sob a vigilância do Departamento de Agricultura americano. Esse lugar é imaculado. Isso tudo por causa do livro de 1903 do autor Upton Sinclair, A Selva, que expôs as terríveis condições das unidades de processamento americanas, obrigando o governo e a indústria a resolverem o problema. Então, que comece o abate. Eles foram abertos e agora estamos no refrigerador, onde recebi minha rede de cabelo maneira. Eles estão pendurados de cabeça para baixo aqui. A cabeça estaria nessa área aqui. Lá em cima você tem as carnes para ensopados e as que precisam ser cozidas lentamente. Os cortes mais duros. E quando chegamos para cá, temos os cortes mais magros, que não têm tantos músculos, como o filé e o contrafilé. E vamos nos concentrar hoje nessa área aqui, porque precisamos ter carne de hambúrguer. Aqui é o acém. Tradicionalmente, o acém era o principal corte usado em hambúrgueres, mas hoje partes de outros cortes também são usados. De qualquer modo, a gordura une tudo. Ela pode entupir suas artérias, mas é ela que faz o hambúrguer ser gostoso. Então vamos dividir bem aqui. Está me dando isso como se fosse para eu serrar. Exatamente. Tá bom. Preciso de uma serra bem afiada. Um corte aqui. Tô batendo algum recorde de velocidade, Chad? Outro corte ali. E antes que você perceba, nosso acém está pronto para ser moído. Isso aqui é um moedor enorme e tudo que botarmos nessa coisa vai ser triturado. Então você tem que ter cuidado.
Pode ver como toda a gordura e toda a carne ainda estão meio separadas. Vamos passar no moedor de novo para que a gordura se disperse em todo o hambúrguer, porque é nela que fica o sabor. Mas tudo o que sobrar forma o hambúrguer. E depois disso, encontramos a carne para nosso hambúrguer. Agora precisamos ter onde colocá-los, então fui para o oeste. Ontário. Pães. Para ver como os pães são feitos. Estou aqui em Ontário, Califórnia, na panificação Fresh Start. São 16.700 metros quadrados de delícias recém-assadas. Esses caras fazem mais pães de hambúrguer do que você possa imaginar. Mais de 1,5 milhão por dia. 500 milhões por ano. Para entender toda a história, temos que voltar ao início. E isso significa chegar aqui de manhã quando os caminhões trazem a farinha. Todo dia são quantos caminhões? Temos de 3 a 4 caminhões por dia. Aproximadamente 90 mil quilos de farinha. Vamos lá, Bob. Tá bom. Vamos ver o que tem dentro. Isso agora é farinha. Amanhã vai ser um pão de hambúrguer. Isso mesmo. Tá bom, então quantos pães isso vai fazer? 50 mil dúzias. 50 mil dúzias. Quanto tempo leva desde que sai do caminhão até chegar a um restaurante? Amanhã de manhã. Amanhã de manhã, pão fresco para você. Um sistema de tubulação fechado transfere a farinha para dentro, onde ela se mistura ao fermento, ao óleo e à água antes de entrar no tanque de fermentação. Abre isso e sente o cheiro. Tá bom. Oh! Isso é muito forte. Nossa, cheira a cervejaria. Dá pra sentir o cheiro da fermentação. Isso dá ao pão o seu gosto fermentado. Então se cheirar a cerveja, tá bom. Pronto para Eu vivo a vida por isso. A seguir, os funcionários põem ingredientes como sal e cálcio. Abre esse aí, Bob. Esse compartimento aqui? Vamos jogar sal aí. Tá bom, deixa eu jogar um pouco aqui. Joga aí dentro. Um pouco por cima do meu ombro. Um pouco por cima do ombro. Tá bom, aí vai. Não foi muito difícil. Tá bom, agora mais 11. Mais 11? Mais 11 de sal. Tá bom, sal, né? Abre com a faca, Bob. Outra pessoa vai fazer o resto. Está tudo bem. Depois, um misturador gigante transforma isso tudo em massa. Olha aí. Ele entra na linha de produção. É aqui que separamos todos os pedaços da massa e ele corta perfeitamente toda vez. Passam por esses rolos, saindo do outro lado como círculos perfeitos, esferas perfeitas. É incrível. Quero dizer que essa é a máquina mais legal que você tem. A máquina depois polvilha a bola de massa com farinha, pressiona na forma de um hambúrguer e põe todas em uma forma que não gruda. Nossa, olha isso! A precisão é incrível! Toda vez que eles saem, caem no lugar certo. Temos esse fora do lugar. Você conserta isso? Esse vai ser consertado quando ele sacudir. Tá bom, a vamos ver massa o que se encaixa acontece. no lugar. Viu só? É isso aí. Então, automaticamente, tudo acaba bem no centro, onde eles precisam estar antes de entrar no calor? É impressionante. As massas passam num forno a 43 graus. Então vamos olhar aqui dentro, onde na próxima hora o fermento é ativado e a massa cresce. Enquanto isso, logo ali perto, os funcionários se preparam para coroar as massas com o gergelim. De onde vocês trazem isso? Da Guatemala. E elas fazem muito bem. Olha aí. Essas sementinhas têm tantos minerais e vitaminas que os soldados romanos comiam delas para ter força e energia. O que vamos fazer? Aqui vamos peneirar para ter certeza de que não há pedaços nelas. Bom, vamos provar alguns. Tem um gosto muito bom. Mas você percebe mesmo o sabor do gergelim depois que ele é torrado, não é? Isso. Porque o óleo do gergelim é liberado, o que faz toda a diferença. Ele separa um ótimo pão de um bom pão. Isso. Mas primeiro temos que plantar a semente. Estamos num momento crítico na vida de um pão de hambúrguer, não é? Onde ele recebe as sementes. E eu sempre quis saber o que mantém o gergelim no lugar. É mágica, cola ou tem alguma coisa a ver com esse spray bem aqui? É exatamente ele. Olha aqui. Nós borrifamos um spray fino de água no pão. Então a água e a farinha se unem como uma cola para que essas sementes fiquem coladas. Isso. Agora que os pães têm o gergelim, é hora de aquecê-los atrás dessa parede de aço inoxidável. O grande forno. O grandão. O forno grande aqui é um forno a gás. Tá bom, podemos fechar isso. Cara, e aí tem... Deve fazer uns 210 graus aí dentro. Por quanto tempo? 9 minutos. Tá bom, então os pães estão prontos. Nós buscamos uma coloração marrom dourada. Castanho avermelhado. Castanho avermelhado, gostei. Olha isso.
Lindo, um pão castanho avermelhado. É uma imagem perfeita. É. Uma imagem perfeita. Eu vou abrir aqui. Oh, tá quente. Nada como um pão recém-assado. E as sementes estão tostadas agora, então você tem o sabor delas. Excelente. Lindo, não é? Excelente. Eu tô doido pra pôr um hambúrguer aqui. Os pães super quentes seguem rápido por cima da esteira em direção ao resfriador espiral. Por 30 minutos, eles descem devagar, resfriando no caminho. Depois que o resfriador em espiral libera os pães, a esteira os transporta para as lâminas, onde um corte rápido os transforma em pães de hambúrguer. Mas eles ainda têm que passar pelo teste de torração no controle de qualidade. Outro teste que fazemos é torrar. Queremos ter a cor exata, a crocância exata, para que tenhamos aquele delicioso sabor torrado em cada pão de hambúrguer. Esse tá ótimo. Se ele torrar bem, então vai poder receber aquela carne, os condimentos. Ele tem que segurar tudo. Então temos o pão, temos a carne. Agora é hora do queijo. Mas não serve qualquer queijo. Precisamos de um que derreta exatamente em cima de nossa carne. E isso exige um maquinário bem estranho, junto com a ajuda da química. Cheeseburger com batatas fritas, uma refeição icônica nos Estados Unidos. Estamos separando tudo para juntar de novo. Até agora encontramos a carne e fizemos o pão. Castanho avermelhado, olha isso. Agora é hora de um queijo que derreta perfeitamente. Mas a maioria dos queijos se transforma em uma gordura líquida quando aquecidos. O segredo para um bom derretimento é usar o bom e velho queijo processado americano. Sabe aquele queijo em fatias que vem embrulhado em plástico? Então vamos ver como o queijo processado é feito. Wisconsin Portage. Queijo. Um processo que começa com blocos de 220 quilos de queijo verdadeiro. Num lugar como a Associação dos Produtores de Leite em Portage, Wisconsin. Tem cheiro de queijo. Isso, é esse cheiro que ele deve ter. Temos um misturador de queijo que reúne todos os tipos e idades de queijo para chegarmos a um produto consistente. O misturador usa uma combinação de queijos cheddar e Colby. O interessante é que a maioria das pessoas não imagina que um queijo feito de leite branco possa ficar de outra cor. Mas o povo americano está acostumado a ter queijo colorido. Então usamos corantes. Um misturador industrial une o queijo. Para mais cremosidade e sabor, funcionários adicionam blocos de gordura de leite concentrada, que é mais gorda que manteiga. É também aí que os emulsificantes como o citrato de sódio entram na mistura. O emulsificante pega a proteína e a gordura e une tudo. Porque senão elas se separariam como óleo e água. Exatamente, exatamente. Não é só uma mistura, é uma reação química que acontece. Depois da trituração inicial, a mistura cai um andar aqui para baixo. Então ela desce por esse tubo para essa máquina. O que essa máquina faz? Como você pode ver... Trabalho pesado. Nós estamos juntando, mexendo tudo para termos uma mistura homogênea e consistente. Então o único ingrediente que resta é o calor? Isso mesmo. Então, para ter o calor, viemos para cá, para essa engenhoca bem legal. Ela se chama injetor de vapor direto. O queijo passa por esse tubo aqui e sobe essa coluna. Em cada parada dessas, o vapor é soprado dentro dele. A temperatura aumenta de 18 graus para mais de 80 em questão de segundos. O processo de pasteurização mata qualquer agente patogênico em potencial. E o queijo derretido me deu uma vontade de comer nachos com cerveja. Parece que está quase pronto aqui. Olha a elasticidade que esse queijo tem. Você vê que ele tem esse brilho e ótima textura para derreter em nosso hambúrguer. Vou experimentar. Nota 10, cara. Antes que alguém prove, esse aparelho esquisito dá forma e resfria o queijo em um cinturão de aço inoxidável com água e um resfriador em torno dele. Essa é uma grande fatia de queijo. Nossa! Então temos esse queijo quente em que temperatura? Queremos que passe de 74 para em torno de 10 graus. Não é legal isso? Então ele sai de dentro de cada um desses 4 tubos. Isso mesmo. Em uma linha separada e depois é amassado aqui, formando uma folha reta. Isso é incrível. Bem, isso é grande demais para qualquer hambúrguer. Então acho que vamos seguir para a área de fatiamento. A placa gigante de queijo é cortada em 20 fitas individuais. Agora isso está começando a aparecer com fatias.
Um corte rápido e o queijo mais popular dos Estados Unidos está pronto para ser embalado. Dá uma olhada nisso. Olha a consistência que temos nesse queijo. Olha a flexibilidade. Bom brilho. Você pode puxar, pode esticar sem que ele se parta. Agora vamos dobrar ao meio. Olha isso. E o sabor? Agora vamos provar. Eu amo esse sabor. Faz você se sentir em casa, sabe? Quando sua mãe fazia queijo quente no churrasco de feriado de 4 de julho junto com um hambúrguer na grelha, ela deixava um desses lá para derreter. Então, e o derretimento? O derretimento é super importante para nós no cheeseburger. Então, temos cheddar natural aqui. Esse é o cheddar natural. E o processado aqui. E esse é o queijo processado. Tá bom. Eu entrei no laboratório onde eles testam esse tipo de coisa. O sabor é apenas parte da batalha. O derretimento é muito importante no que estamos fazendo aqui, né? Muito importante. Se ele derreter demais, vai escorrer do hambúrguer. Queremos derretimento suficiente, não demasiado. Agora vamos tirar o queijo do forno. Tá bom. Então você pode ver aqui no queijo natural como o óleo se separa do queijo. O queijo processado derrete e espalha. Agora imagina ser um hambúrguer debaixo desse. No laboratório provamos que o queijo natural não é o ideal para um hambúrguer. Mas sim, é o processado americano. Queijo que derrete perfeitamente, pronto. Carolina do Norte. Picles. Hora de pegar os picles. Pepino e planta. Quem imaginaria? O pessoal aqui na fábrica de picles Mount Olive, na Carolina do Norte, imagina. É aqui que começa a nossa história dos picles, em um caminhão de 15 metros. Qual é a capacidade desse caminhão? Deve haver mais de 35 mil Mais de litros nesse 35 caminhão. mil litros de pepinos aqui. Recém-saídos dos campos. A maneira mais fácil de retirar esses pepinos do caminhão é boiando. Depois de encher o caminhão com água suficiente, podemos iniciar a jornada para que se tornem picles. E aí vem eles! Ainda tem um monte de pepinos aqui que não saíram. Então essa coisa vai cuspir água em alta velocidade para podermos limpar o caminhão. Como se chama essa coisa? Chamamos de pistola. A pistola, lá vamos nós. Segura! Tá esquentando? Segurar? Ah, meu Deus, tá bom, vamos lá. Lá vai. E eu devia ter mirado para baixo. Vamos tentar fazer o resto sair. Isso mesmo, você tem que pôr mais água nisso. Depois de um banho com água, os funcionários levam os pepinos ao campo de tanques, onde eles passam por tonéis de 36 mil litros. Estamos chegando ao campo de tanques, onde todos os pepinos são postos na salmoura e se tornam picles. Olha isso, é uma cidade inteira de tanques. Tá bom, vamos trazer os pepinos. Pouco mudou desde que os primeiros pepinos viraram picles há mais de 4.000 anos na Mesopotâmia. E alguém como eu ainda tem que acertá-los nos tonéis. Sabe, eles vão virar molho se eu continuar pisando assim. Então, um cara com melhor equilíbrio põe tábuas em cima para comprimir os pepinos para o próximo passo. Adicionar a salmoura até que ela cubra tudo. Eu tenho a sensação de que isso não tem gosto muito bom. É, parece água do mar. Nos próximos 7 dias, os pepinos fermentam enquanto os açúcares se quebram em ácido lático, que junto com o sal, preservam os pepinos. E virar picles é isso. Da próxima semana até 9 meses, os pepinos carregados de sal ficam em tonéis e esperam o próximo passo do processo. Processamento significa o quê? Significa que retiramos muito da água salgada e colocamos água pura para baixarmos o nível de sal até algo que seja mais... Palatável? Isso. Sei, eu acabei de provar e vi que é muito salgado. Tá bom, se importa se eu puser a mão aí? Sirva-se. Tá bom. Quanto eu posso descer? Oh, bem mais. Ah, vamos ver. Oh, desagradável. Como Muito é que é? Está desagradável. muito salgado? Uhum. Ou pouco? Pouco não. Mas Não é é que pouco não... nada. Muito salgado. E não tem nada daquele sabor picante que eu gosto. E não vai ter até que chegue à sala de embalagem. Então vamos à sala de embalagem. Vamos tirar esses picles da salmoura, é isso que eles fazem aqui. Os pepinos se movem de novo. Dessa vez para a lavagem final. Oh! Tomamos banho aqui também. Dentro da fábrica, um fatiador corta os pepinos em fatias que dançam sobre uma mesa vibratória para essas inspetoras de olhos de águia. O que estão fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui é retirar as fatias que têm furos, as fatias que são grandes demais e as que são das pontas.
E elas precisam ser perfeitas, senão não serve. Queremos uma fatia redonda perfeita. Algo assim, certo? É. Então é isso que vocês fazem à mão? Coloco isso aqui se não presta? Põe lá. Ah, tem mais 2. Colocamos elas aqui. O que vamos fazer com isso? Vai virar tempero. Ah, vira tempero, faz sentido. Já experimentou esses picles? Já sim. E o que acha? Eu gosto de tipos diferentes. Experimentei essas fatias e elas são muito boas. Não costumo comer pepino nem picles, mas gosto de alguns. Eu gosto de picles com endro para hambúrguer. O de hambúrguer? É desse que a gente gosta, é esse que estamos procurando, os melhores para hambúrgueres. As fatias boas continuam pela fábrica até caírem em jarros de vidro. Isso mesmo, Bob. Vidros vazios vêm por este lado, nós enchemos eles com as fatias e vibramos. Mas parece que estão enchendo demais. O que fazemos com isso? Mesmo com todo esse maquinário de alta tecnologia, ainda são pessoas que apertam as fatias nos vidros. Você vem sempre aqui? Tudo limpo e organizado, as fatias vão para a fileira de ingredientes que dão o sabor aos picles. Os ingredientes do picles são água, vinagre, sal e sabor de endro. O sabor de endro vem do óleo da erva, que na Idade Média acreditava-se ter propriedades mágicas e era amplamente usado como afrodisíaco. Quer experimentar? Quero! Posso beber direto no vidro? Direto no vidro. Um brinde! Vamos aos picles! Não é algo que eu queira beber todo dia, mas sinto o gosto do endro e do alho. E, finalmente, os pepinos em conserva são tampados, pasteurizados e selados com plástico. Essa parte é muito legal. Eles colocam uma faixa para vedar em cima para que você saiba que ele é fresco. Mas antes disso seguir, há uma última chance dele ser expulso. Deixa eu mostrar como é. Se não tiver a embalagem plástica, ele vai automaticamente expulsá-lo. Vou fazer mais um. Não é legal? Em uma semana, os temperos são mergulhados e o que um dia foram pepinos, agora podem ser chamados de picles com endro. Esse é o momento que esperamos o dia todo. Depois de experimentar picles na salmoura, experimentar na água, agora eu vou experimentar a coisa boa. É uma delícia. O vinagre e o endro estão em equilíbrio perfeito. Está bom, crocante e vai ficar ótimo no nosso cheeseburger. Eu preciso de velocidade. Porque quando se trata de alface no cheeseburger, crocância é tudo. E quando se trata de crocância, a alface americana é imbatível. Por ter 90% de água, os maiores perigos são dela evaporar e murchar. Isso exige a necessidade de levá-la de uma fazenda ao cheeseburger em 72 horas. Salinas, Califórnia. Alface. Então, quando a alface está pronta, o relógio começa a girar e os agricultores entram em ação apenas com suas mãos e uma faca especial. Então temos esse instrumento chamativo que esses caras usam como samurais. Eles colhem 5, 6, 7 cabeças por minuto, às vezes. E em poucas horas, isso vai estar no processamento. Poucas horas depois disso, ele vai estar na sua mesa. Agora eu vou tentar fazer, se não se importa. Claro. E vou tomar muito cuidado. Então eu vou devagar nos primeiros 2 ou 3. Bom. E vou baixar, vou pegar em volta da folha maior e cortar. Corta na base. Na base, tá bom? É isso aí. Eu deixei muitas folhas grandes? Deixou sim, tudo bem. Usa isso como um pegador. Tá legal. E você vai remover essas folhas de fora. Tá bom. Pra tirar qualquer defeito, qualquer terra por cima. É isso aí. Depois você vai tirar esse núcleo. Tá bom. Assim? Pronto. O bom nessa faca é que quando você corta, a parte mais longa entra na terra, mas quando usamos a parte do cabo, a terra não encosta nela. Deixa eu ver se consigo acompanhar esses caras por um tempo sem atrasar. Sabe, isso não é moleza. Eu tô aqui só há alguns minutos e já sinto as costas e as pernas. Os caras são durões. Devagar, você tá me deixando mal, hein? Principalmente com alfaces americanas, é mais uma questão de textura que de sabor até, não é? Isso mesmo, você quer a crocância. E eu vou te dizer, não há nada melhor que comer uma alface que acabou de ser colhida. Você abre e ela é crocante. Se Olha você abrir, só. pode sentir como está fresca. Cara, não é demais? Você não precisa fazer mais nada além de levar para a loja, certo? Isso mesmo, direto dos campos. Perfeito. Bom, temos que ir, porque temos muito mais alface para colher. Do outro lado da esteira, um banho de água e cloro limpa a alface.
Essa alface depois cai em caixas enfileiradas especialmente para se manterem frescas durante a viagem até a unidade de processamento chamada de Fresh Express. Então a alface americana foi descarregada dos caminhões e colocada nesse equipamento. Isso é chamado de resfriador a vácuo. E sem a aplicação de nenhuma refrigeração, ele suga o calor das alfaces, chegando a menos de 4 graus Celsius em menos de 30 minutos. Quando ela sai daqui, levamos direto para que seja processada. Mas antes de eu entrar lá, é hora de outra rede de cabelo e jaleco de laboratório. Depois, uma passagem rápida pela esterilização de pés e mãos. Então essa alface americana está chegando do campo. Ela foi resfriada, cortada e está pronta para começar o processamento, certo? É isso mesmo. Essa etiqueta na caixa me diz que esse produto foi colhido ontem, entregue hoje e está pronto para ser processado aqui. E a velocidade é essencial quando se trata da alface americana. Sim. Resfria em 4 horas, é entregue na unidade e processada em 48 horas. A alface inteira é embalada e enviada ao supermercado. Para aqueles que gostam da alface cortada nos hambúrgueres, uma esteira leva essas alfaces por uma série de tubos até uma retalhadora. Voa a alface americana aqui. Há grandes lâminas circulares girando bem rápido e a alface é atirada naquelas lâminas em velocidade monstruosa. Depois é hora do banho, quando a alface cortada passa pela calha agitadora. A água aqui é água potável. E misturamos uma combinação de cloro e ácido cítrico. Você sabe que cloro e ácido cítrico são tranquilos, eles podem ser ingeridos. Eles só estão aí para manter a água limpa enquanto lavam qualquer vestígio de sujeira que possa ainda estar na alface. A corrida para o mercado continua com as cascatas de alface seguindo para os passos finais. Um guindaste ergue e baixa a caixa no secador. Depois de 1 minuto, a alface agora seca é separada, ensacada e encaixotada. A alface que está nessas caixas entrou na unidade há menos de 30 minutos. Elas estão prestes a ser colocadas nos caminhões e enviadas para lojas de varejo e restaurantes. Em horas, caminhões refrigerados transportarão a alface a restaurantes e lojas e temos mais uma camada do nosso cheeseburger. Hora de enterrar os dentes em outro item. A cebola. Eu adoro meu trabalho. Agora eu entendo por que os antigos egípcios acreditavam que o odor da cebola podia acordar os mortos. Tá bom, chega disso. Essa é uma cebola amarela. E é um dos vegetais mais antigos conhecidos pela humanidade. Ela cresce em imensos campos como esse aqui. O enxofre nela é que torna seu sabor tão bom para hambúrgueres. Ela vai combinar com vários acompanhamentos, mas a história real por trás dessa cebola está no cultivo. Tudo começa com uma pequena semente negra, mais ou menos do tamanho da ponta de uma caneta. Numa criadora de sementes de cebola, a cebola em si não é importante, apenas as sementes. Para encontrar um local desses, eu viajei a Parma, Idaho, e foi aqui que eu vim parar. Estou em um imenso campo rodeado por 800 mil umbelas. Umbelas são esses ramalhetes de flores em forma de guarda-chuva. Dentro de cada uma delas há aproximadamente 1000 sementes de cebola. O campo é organizado como em um baile de formatura, meninos de um lado e meninas do outro. Esse zumbido é o som dos casamenteiros. Dependemos das abelhas para levarem o pólen da fileira de machos e transferir para a fileira de fêmeas para polinizarem e produzirem a semente. Bom, eu nunca fujo do perigo de estar rodeado por animais ferozes. Você pode ver que essa abelha está pegando o pólen do macho. E se ela fizer o trabalho certo, vai voar até a fêmea e polinizá-la. Depois, em apenas 2 anos, teremos sementes de cebola. 1000 sementes por flor vezes 800 mil flores. Faça a conta. É muita semente. É muita semente. São 800 milhões de sementes de cebola. E com cada semente produzindo um bulbo de cebola, são mais de 2 cebolas para cada pessoa nos Estados Unidos somente nesse campo. O que vamos fazer com essas umbelas depois de prontas? Bem, vamos cortar por dentro da umbela. Bem em cima, sei. Depois que os topos são cortados, alguém tem que separar as sementes de todo o resto. É aqui que a Noonan Seed Company entra. Então, depois que as sementes foram secas, ao saírem do campo, elas vêm para um local como esse. É isso aí. E diz o que temos aqui. Isso aqui é o que chamamos de semente de terra. Significa que ela veio do campo com várias partes de plantas diferentes, caules, flores e alguma terra do campo. E é lixo, basicamente. E as sementes boas são esses pontinhos pretos que você vê aí? Isso mesmo.
E depois de passarmos por isso, só 25, 30% do total desses mais de 300 quilos são sementes. Tá bom, vamos começar. Aqui tem uma. Ah, perdi. E tem uma aqui. Tem uma maneira de fazer. Vamos ficar um bom tempo aqui, né? E se usarmos essa grande máquina aqui para fazer isso? Uma ótima ideia. Tá bom. Primeiro, um cara joga sementes e tudo mais em um equipamento que organiza tudo em um elevador compartimentado. Uma peneira separa as sementes das partes de planta maiores. O que sobra vai para o deck inclinado de gravidade. Então é como uma mineração de ouro moderna. Sai ar por baixo e isso também sacode. E eu vejo que as flores e o lixo vão descendo, mas a coisa boa fica bem no meio. E as mais pesadas, como pedras e gravetos, vão para cima e ficam aqui. Mas elas ainda não estão totalmente limpas. As boas sementes no fundo têm que passar em seu teste final diante da câmera infravermelha. Essa máquina é bem legal. Ela separa as sementes pretas perfeitas que estão prontas para os clientes de tudo mais que resta. Vamos abrir essa coisa. Essa máquina vai visualizar cada semente que passar por aqui e se tiver alguma descolorada, ela vai expulsar. Na frente e atrás há câmeras digitais e o que elas fazem é captar as cores das sementes enquanto elas caem. A máquina busca o preto perfeito nas sementes frescas de cebola. Toda vez que cai uma que não tem a cor certa, há pequenas explosões de ar que a expulsam daqui e ela vai parar lá. Então, no final dessa máquina, vai estar um compartimento cheio de sementes pretas prontas para uso. Tô certo? É isso aí. Chove sementes pretas de cebola aqui. Isso é perfeito, não, Stacy? Exatamente o que a gente quer. Lembre que cada semente dessas faz uma única cebola. Então, cada uma delas é uma cebola inteira. Depois da colheita, uma cebola de sorte vai acabar no nosso cheeseburger, que agora está completo. Mas ainda há algumas batatas para colher e fritar. Então, por que isso me coloca em uma sala a 29 graus negativos? Qual é a comida mais pedida em todos os Estados Unidos? Batatas fritas. Elas fazem parte de quase 14% de todos os itens de cardápio e estão disponíveis em 57% dos restaurantes americanos. E claro, nenhum cheeseburger estaria completo sem elas. A batata mais popular para fritar é a Rousset. Ela é grande, suporta o óleo quente e sua pele grossa permite que as empresas de batatas as estoquem por mais de um ano em condições controladas. Mas primeiro, elas têm que ser retiradas da terra. Patterson, batatas fritas. Estou aqui no estado de Washington e até onde os olhos podem ver não há nada além de batatas. Claro que não há como eu tirar isso tudo da terra com as mãos. Felizmente, há uma maneira mais rápida. Então essa coisa cava o solo e ergue a planta para fora? E aí temos correntes logo atrás que se livram da terra e coletam as batatas, levando por um elevador e jogando nos nossos caminhões. Esta batata aqui estava na terra há 20 segundos. Exatamente. Está pronta para ser lavada e depois vamos para o processamento das batatas fritas. Exatamente. Na Califórnia e na Flórida, as batatas crescem e são colhidas o ano todo. Mas em climas mais frios, o segredo é tirar as batatas da terra antes que o inverno congele. Antes de chegar ao processamento, as batatas vão para uma área onde pedras, plantas e outros restos são removidos. Esse som que você ouve são as pedras que estão saindo. Esse é exatamente o tipo de coisa que estamos procurando. Você não quer uma pedra grande. Depois disso, elas são levadas por essa esteira e automaticamente entram naquele grande semi-reboque ali. Estamos a um passo de termos nossas batatas fritas. As batatas são 80% água e então boiam. Depois que estão dentro da Lamb Weston, elas são jogadas em uma calha de água onde passam por uma limpeza inicial. De lá, elas navegam até cair em uma pilha. Olha isso! Uma montanha de batatas! E essa é só uma das muitas aqui no local. Elas já estão lavadas, mas são levadas para a água boiando pela fábrica até chegarem ao próximo passo. Assim elas não se machucam. Agora estão limpas, mas ainda estão vestidas. Então vamos descascar. Descascar só uma batata já é difícil. Descascar mais de 5 milhões por dia requer uma engenharia. Essas batatas não são descascadas de maneira comum com um descascador ou uma faca. Elas são atingidas por um sopro de vapor que faz a água por baixo da pele ferver e formar bolhas. E aí ela pode ser esfregada e retirada. É isso que você vê saindo nessa fileira aqui.
Aqui, os funcionários procuram restos de plantas ou manchas escuras nas batatas descascadas antes delas serem enviadas ao cortador. Infelizmente, a polícia da batata não nos deixa ver o que acontece aí dentro, mas tenho certeza de que posso tirar alguma informação deles. Então, Jim, quando a batata chega a esse ponto, ela está inteira, certo? Tá certo. E quando ela sai daqui, está cortada em palito, certo? Isso. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui dentro há uma grade de facas. Ela tem lâminas cruzadas. As batatas entram aqui embaixo, impulsionadas pela água em alta pressão. Batem na grade de facas e saem cortadas. E pode me mostrar o que tem aí? Lamento, mas não. Pode me mostrar o que tem pra lá? Não, eu não posso. Então você vai ter que entender que a mágica acontece aqui dentro. Nesse lote, a máquina super secreta cortou as batatas no estilo palito clássico. Ao todo, a Lamb Weston oferece 20 cortes diferentes aos seus clientes. Os franceses e os belgas afirmam ter inventado a batata frita, mas ninguém sabe ao certo. Me chame de louco, mas eu fico com os franceses. Você vê que ela tem 6 milímetros de espessura. Ela vai encolher um pouco quando cozinhar. Isso mesmo. Tá bom, a água depois as leva por esse pequeno aqueduto e vai sacudindo. O que isso faz? A mesa que sacode expulsa os pedaços pequenos que não estão no tamanho de batatas fritas. Se ela não for perfeita como essa aqui, vai pra fora e talvez se torne um purê ou coisa assim. Aí. E depois segue pra aquela máquina imensa. O que é aquilo? É o escaldamento. No escaldamento, água fervente esquenta rapidamente as batatas, que depois recebem água fria para deter o processo de cozimento. Escaldar as batatas serve para algumas coisas. A primeira é desativar as enzimas que estão dentro da batata para que ela fique boa e macia. E também tira muito do amido, e isso ajuda na coloração dourada por fora quando ela for frita. Isso acontece na área de fritura. E faz muito calor aqui. Tô morrendo de calor. Qual a temperatura dessa coisa? O óleo está em mais de 166 graus. Então aposto que estão chiando. Vou ver lá se não se importa. Elas estão caindo. Que tipo de óleo vocês têm aí? Nós usamos uma mistura de óleo sem gordura trans. Então é ótimo. É mais saudável do que antigamente. Certo. Bom, isso é o que se chama pré-fritar, certo? Uma fritura prévia e depois é preparada para ser congelada para ser frita mais tarde. Exato. Perfeito, cara. Vamos embora daqui. 1 minuto depois de entrarem na fritadeira, as batatas emergem em outra ponta como batatas fritas. A cada dia, 36 milhões delas fazem essa viagem. Olha essas batatas douradas. Elas ficaram no óleo a 166 graus por pouco mais de 1 minuto. Elas seguem para cá e vão para o resfriador para serem preparadas para congelamento. Assim, quando você estiver com elas em casa ou comermos em um restaurante, ela só vai levar um tempinho para ficar pronta. Tá quente. Mas tá muito boa. E finalmente, um freezer muito frio e potente congela as batatas em 15 minutos. A comida mais popular dos Estados Unidos precisa de apenas um banho de óleo quente para se tornar o acompanhamento perfeito de nosso cheeseburger. Depois de cortar, escaldar, pré-fritar e a fritura final agora, ela está pronta para comer. Deliciosa, tá crocante por fora e macia por dentro por causa do escaldamento onde desativamos as enzimas. E ela tem uma fritura perfeita. Mas sabe o que seria legal? Ketchup. Isso pede alguns tomates e uma empresa que saiba como pôr 20 deles em uma garrafa de 700 mililitros. Por baixo da cobertura dessas folhas levemente tóxicas está o fruto mais popular do mundo, o tomate. Na verdade, ele é da família do morango. Mas independente de como seja classificado, uma fatia grossa fica ótima em um cheeseburger. E ele também faz um bom ketchup. Só há um desafio. Como colocar 20 tomates dentro de uma garrafa de 700 mililitros de ketchup? Hanford, Califórnia. Ketchup. O processo começa na colheita de julho a outubro. Essa colheitadeira de tomate é uma máquina e tanto, hein? Sim. Eu vejo ela andar pra cima e pra baixo em fileiras individuais de plantações de tomates. Me diz exatamente o que essa coisa faz. Ela tem uma foice embaixo que corta o tomateiro a aproximadamente 2,5 centímetros do solo. Então você traz todas as plantas e todos os tomates para cá. Eles são sacudidos juntos, plantas e tomates. Os tomates se soltam da planta e ela vai para a parte de trás da máquina. Os tomates passam por aqui. Quando os tomates seguem em imensos tubos para chegarem ao processamento, a maior parte das pedras, plantas, terra e tomates verdes precisa sair dessa mistura. Temos essa máquina legal aqui. Pode me dizer como ela funciona? Claro, as máquinas de tomate são equipadas com 2 tipos diferentes de leitores. Elas têm localizadores de sujeiras que estamos vendo aqui. Mais adiante há os escorredores de cor.
Esses leitores aqui sabem a diferença entre tomates vermelhos, tomates verdes e terra. Então eu vou pegar um tomate vermelho e um verde e vou rolar os dois para ver o que acontece aqui. O vermelho foi enviado para a esteira para ser processado e o verde foi para o chão. Isso é muito legal. Por que é tão importante nos livrarmos de tudo que não for tomate? Porque a fábrica só quer tomates e o agricultor é descontado se mandar terra para lá. 1% de terra e a fábrica tira 3% de nosso pagamento. Então vocês perdem dinheiro se não enviarem só os melhores tomates. Isso mesmo. Então ficamos preocupados com os que estão sendo amassados no fundo? Na verdade, não. Os tomates são produzidos com uma casca bem grossa para que poucos deles amassem. E se alguns forem amassados, vão se transformar em ketchup mesmo. Depois da colheita, os caminhões levam os tomates para uma fábrica de ketchup como a Del Monte, em Hanford, Califórnia. Aqui eles processam mais de 450 milhões de quilos de tomates por ano. Esse tubo aqui lança umas 12 toneladas e meia. E quantos desses compartimentos temos por dia? Fazemos de 200 a 300 carregamentos por dia, dependendo do período e da estação. Então são muitos tomates. Muitos tomates. Os tomates são retirados daqui nesse elevador incrível. Esse lindo elevador, agora vermelho. Lá em cima, os tomates caem em uma calha de água onde seguem para dentro da fábrica para a última checagem. Esses funcionários estão tirando raízes que não deviam ter chegado aqui. Mas diga adeus ao tomate inteiro, porque ele vai ser esmagado. O tanque de aquecimento amolece os tomates para que a pele e a semente saiam melhor. Depois, uma série de mangueiras empurram os tomates cortados através de um extrator. Tem uma peneira como essa dentro dessa máquina. O suco vem de dentro, é forçado para fora e segue para a concentração. A única coisa que resta são as peles e as sementes. Elas saem aqui, como pode ver. Isso se chama polpa, certo? Polpa, isso mesmo. Na verdade, Bob, isso é usado para alimentar animais. Tudo bem. Mais tarde, um caminhão vai levar os subprodutos para alimentar os animais. Enquanto isso, o suco de tomate segue para os evaporadores. Os tomates chegam com 95% de água. Reduziremos isso a um molho de tomate com 15% de água, então teremos muito trabalho. Isso concentra o sabor, faz um produto mais grosso e isso tudo acontece nessa estrutura imensa. A última parada é a sala do ingrediente secreto, onde funcionários adicionam os temperos finais que transformam o que é purê em ketchup. Então esse é o ketchup? Esse é o ketchup. Então, pegamos o purê de tomate, colocamos aqui e ele é agitado com uma mistura de condimentos. Eu quero experimentar. Tá bom, experimenta. Tá super quente e tem uma doçura ácida. Essa combinação agridoce é incrível. E isso dá vontade de comer ketchup quente depois. A única coisa que resta fazer é pegar uma pequena amostra de ketchup para levar à rampa de teste de viscosidade. Isso mesmo, a rampa de teste de viscosidade. Colocamos o ketchup nessa câmara bem aqui. Vamos encher até a boca? Enche até a boca. Se fizer uma sujeira, tudo bem, né? Olha! Tudo bem, Bob, agora aperta. Tá bom. E o que estamos testando? Estamos testando o fluxo. Ela quer dizer que o ketchup tem que cobrir certa distância em um certo tempo. Os detalhes são segredos muito bem guardados. Espera só. Olha! É um bom ketchup grosso. E está bom? Está perfeito. Tá bom, perfeito. A maioria das pessoas gosta de ketchup grosso, mas quando a produção comercial de ketchup começou em meados dos anos de 1800, ele era aguado e fino, principalmente porque os fabricantes usavam tomates não maduros. Menos de 4 horas depois de entrarem em processamento, eles já estavam dentro das garrafas. E aí está, uma apertadinha e nosso cheeseburger com batatas fritas está pronto para ser comido. Eu não acreditaria se não tivesse visto pessoalmente todo o trabalho duro das pessoas. As máquinas legais e as redes de cabelo. Não preciso dizer que nunca mais olho para um cheeseburger com batatas fritas da mesma maneira. Mas depois de tudo isso, qual o sabor dele? Tá ótimo. Eu sou Bob Bogner. E esse é o Ciência dos Alimentos.